Aleluia. Em 2 Coríntios, do capítulo 11, apóstolo Paulo, ao pregar para a igreja de Coríntios, ele disse o seguinte, né? A igreja de Coríntios era uma igreja muito bem sucedida, digamos assim, uma igreja próspera, né, daquela época, mas ali na igreja de Coríntios havia várias situações distintas. Havia, né, pessoas com dissensões da carne, né? Pessoas com dissensões da carne, havia pessoas também se ensoberbecendo, haviam falsos apóstolos, e ele, quando pregou, ele sempre explicou claramente. As pessoas às vezes achavam que ele era rude, né? Porque ele pregava mesmo a sua doutrina, ele pregava a obediência ao evangelho genuíno de Cristo, não é verdade? Os falsos apóstolos, pessoas que se intitulavam, né, apóstolos naquela época, que eram falsos profetas, falsos apóstolos, não é verdade? Eles pregavam outro evangelho, pregavam diferente. Por isso que nos dias de hoje nós temos que vigiar. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus não precisam utilizar outros evangelhos de outras seitas, nem da Grande Babilônia, para explicar a sua justificativa, ainda que por perguntas de outras pessoas, dúvidas, não precisa ir em outras religiões. Não, não. Basta a pessoa estar na obediência com Deus e ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que guia a igreja para responder às pessoas da maneira conforme está na Bíblia, orientando as pessoas. Porque na época de apóstolo Paulo, ele até chegou ao ponto de dizer: eu pequei me humilhando para que vós vos exaltes. Não é verdade? Ele explicou isso, ele estava sempre na humildade, ele não cobrava para pregar. Apóstolo Paulo, tanto que na igreja de Coríntio, ele sempre se guardava quando ele se deparava com a igreja de Coríntio, porque a igreja de Coríntio era que tinha mais condições para ajudar aquele homem que estava sempre viajando, fazendo a obra, pregando a palavra, né, fazendo a obra de missões. E apóstolo Paulo, ele humildemente, ele recebeu a ajuda dos mais pobres, que eram os irmãozinhos que vinham da Macedônia. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo. Em sua época, ele pregou o evangelho genuíno, ele dizia: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós temos visto que, da mesma forma que aquelas pessoas da época, na época existiam falsos apóstolos, que tentando se passar como verdadeiros, né, se intitulavam, né? Nos dias de hoje nós também temos que vigiar, porque tem pessoas que estão se intitulando, não é verdade? Ou por um vínculo de amizade com outras vão intitulam outras. Isso daí, muitas das vezes, pregam um evangelho diferente, pregam o evangelho da teologia da prosperidade, pregam o evangelho de tudo. Isso aí, Deus não está nisso. Não é verdade? Tem pessoas que tentam enganar outras, mas ali o apóstolo Paulo disse que o próprio Satanás ele transfigura como anjo de luz, né? Para enganar, né? Então, nós temos que vigiar nos últimos tempos e se manter firme na fé genuína, no evangelho genuíno. A igreja não precisa pegar, né, outra Bíblia de outros evangelhos, pregar de igreja tal, tem pessoas que pega lá, vou pegar o livro da Grande Babilônia, vai falar outras palavras, né? Aí vai lá e não precisa disso. A igreja tem o Espírito Santo de Deus, assim como o apóstolo Paulo, na verdade, o Senhor Jesus, ele subiu aos altos céus, ele enviou o Espírito Santo. Aleluia. Quem é de Deus, ele vive pregando o evangelho, prega o evangelho genuíno, sem mistura. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Aleluia.